certeza que ficou no seu coração, porque assim, foi maravilhoso esse exemplo, que foi da piscina. Tem uma piscina e o Senhor, ele vê... Quem perdeu uma aliança na piscina, se você já perdeu alguma coisa dentro da piscina, e isso é importante, você cai de cabeça. E foi o que Jesus fez. Ele caiu de cabeça para resgatar a aliança conosco, comigo e com você. E o mais importante é que quando esse presente ele nasceu, ele veio resgatar, eu preciso entender que eu estou perdido. Para eu ser resgatado, eu preciso estar perdido. Quando eu reconheço e assim eu aceito, o Senhor ele entra na minha vida e ele começa a me moldar e a me mudar. E eu começo a entregar para esse amor, a me entregar totalmente a esse amor. E aí o Clever ele veio e pregou sobre a cruz de Cristo. Que o Senhor ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. Nós estávamos com uma dívida enorme com Deus. Não estou falando com uma dívida com o seu próximo, eu não estou falando com uma dívida com o governo da terra, eu estou falando de uma dívida com Deus, com aquele que criou os céus e a terra. Eu e você tínhamos essa dívida. E o Senhor, o que Ele faz? Põe a dívida da Cláudia no meu nome. Eu pago a conta. Põe a dívida do Lê na minha conta. Eu pago essa conta. E Jesus, Ele vem e morre. E não tem que parar por aí. E é sobre isso que eu vim pregar essa noite. Como que um homem vem, morre, ele nasce, ele morre e fica por aí mesmo? Não, a obra da cruz não termina na cruz. Não termina na morte de Cristo. Termina com Cristo sendo ressurreto. E eu não sei vocês, mas hoje a adoração ela encaminhou para esse lugar. Cristo ressurreto. O nosso amado ressuscitou. Então o tema dessa noite é: a cruz não foi o final. E é muito interessante que na última igreja caseira que a gente teve lá em casa, a Bruna ela falou uma frase que ficou muito no meu coração, ecoou no meu coração. Ela disse o seguinte: mesmo Jesus sabendo que ele passaria por tudo, pela cruz do Calvário, ele não parou por aí. Ele não parou. Por quê? Porque ele sabia qual era o resultado. Ele sendo ressurreto. Cara, essa mensagem precisa queimar no seu coração. E aí, Vivi, beleza, Jesus está ressuscitado. Jesus está ressuscitado. O que isso muda? Para algumas pessoas não muda nada. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Saber é diferente de crer. Quem lembra da pregação da Alice? Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, não é? Mas aqui a maioria levantou a mão dizendo que bebe. Eu sei que refrigerante faz mal, é uma informação. Mas a informação não gerou vida, não feriu para eu mudar o meu comportamento. Então, beleza, Vivi, saber é uma informação e não muda nada. Então, o que é crer? Crer é quando algo fere o meu coração. Essa verdade vem de encontro comigo e muda o meu comportamento. Gera fruto. Eu começo a andar de acordo com aquilo que eu creio. Então, se eu creio que Jesus é ressurreto e Ele está vivo nas minhas conversas, Ele está vivo no meu trabalho, Ele está vivo na rua, a minha ação muda, o meu comportamento muda. E aí eu queria caminhar com você para a seguinte forma. Eu queria dar um exemplo do que é crer de verdade. Se o Felipe é o meu marido, para quem não conhece. Se ele não cresce que eu amo ele,
ele não tinha proposto uma aliança de casamento? Se o meu amor não ferisse o coração do Felipe, ele não tinha proposto um casamento. Então ele creu e aí ele colocou uma aliança de casamento. Só que pra gente é o seguinte, Jesus, mesmo não sabendo que ele sabe de todas as coisas, mas ele propôs uma aliança e você pode negar essa aliança. Mas Jesus, mesmo assim, continuou propondo uma aliança. Mesmo assim, eu vou morrer pelo Cleverson. Ele aceitando ou não essa aliança, eu vou morrer na cruz por eles. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 20. A gente vai ler bastante a Bíblia essa noite, então eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção, tá bom, galera? Então, abre comigo lá em João 20, versículo 1, e a gente vai do 1 ao 9. Amém? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, a qual estava dobrado à parte, separado das faixas. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Pode parar por aí. Então, qual que é o cenário daqui? O que está acontecendo? Maria, ela acorda de madrugada, porque a gente viu que ainda é escuro, é bem cedo. E Maria levanta para ir ao sepulcro de Jesus. Mas quando Maria chega, ela não encontra. Então ela corre para os discípulos. E aí Simão, Pedro e João, eles correm. E quando eles chegam lá, então o primeiro pensamento de Maria é: roubaram o corpo de Jesus. Meu Deus, roubaram o corpo de Jesus, eu preciso ir aos discípulos. É desespero. E aí os discípulos chegam e o que eles veem? Panos dobrados. Volta comigo no versículo 7. Bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Vamos lá, não perde comigo o raciocínio. Se era um ladrão, por que ele perderia tempo dobrando os panos? Que ladrão perderia tempo dobrando os panos? Então, a primeira ideia que eles tinham já foi cortada aí. O ladrão não perderia tempo dobrando os panos. Então, quem dobrou os panos? Jesus! E aí, vamos lá. O que isso me mostra e o que isso te mostra? Isso nos mostra obra divina. Um Deus que se move em pequenos detalhes. Um Deus que se move em pequenos detalhes. Um Deus que deixa pequenos detalhes para a gente observar. E o mais interessante é que a gente vê que João não descarta esse detalhe. Ele deixa esse detalhe. E aí olha só que interessante. Lázaro, quando Jesus chama Lázaro para fora, a ressurreição de Lázaro não sabia que aconteceria. Lázaro não sabia que aconteceria. Então o que ele precisa? Ele precisa de ajuda.
para removerem os panos. Mas de Jesus, ele sabia que ele ressuscitaria. Jesus sabia que ele ressuscitaria. Então, olha como é incrível. Jesus é calmo. Não foi caótica a ressurreição para Jesus. Foi algo sem pressa. Foi devagar. Porque eu não sei você, mas eu que sou dona de casa, dobrar roupa é uma coisa muito chata. Eu não sei você, mas eu não gosto. Jesus, ele dobra os panos. Mostrando o quê? Eu não estou com pressa. Eu não tenho pressa. E quantas vezes a gente entra na presença de Deus com pressa? E quantas vezes o nosso dia é corrido com pressa? Final de ano a gente gosta de falar, tá corrido. E Jesus ressuscitou sem pressa. Então, o que isso me mostra? Me mostra que o nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor está vivo. O nosso amado vive. Tá bom, Vivi. Ele vive, ele morreu pelo meu e o seu pecado. Mas como vivia antes? Como viviam na antiga aliança? Como os homens do Antigo Testamento viviam? Me explica, Vivi. Se Jesus não tinha vindo? Vamos comigo. A gente vai caminhar para uma parte de que nós tínhamos uma dívida enorme com o Senhor. O Giovanni citou aqui na adoração, mas eu queria também citar Colossenses 2, versículo 13 e 14. Eu queria que vocês abrissem comigo. Amém? Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Então, o que me mostra que eu estava perdido, que eu estava morto no meu pecado. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Jesus veio e nos perdoou, o versículo diz. Mas então, como antigamente viviam? Eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte, para a gente não perder. Desde Gênesis 3, o problema é o mesmo. O pecado, a culpa, a separação e a morte. E aí, o que acontece? Deus, ele coloca algo para os judeus fazerem. E aí, o que acontece? Tem as festas dos judeus, né? Se você não fez ECC, eu acho muito importante você fazer essa parte. O Lele tem um módulo só das festas dos judeus e eu acho importante todo cristão saber, para a gente interpretar melhor a Bíblia. Então, seguindo, a gente tem a festa do Yom Kippur. E essa festa era o dia solene do ano. Os judeus, eles ficavam muito temerosos esse dia. Eles não trabalhavam, eles jejuavam e eles se separavam. Por quê? Porque nesse dia a culpa deles seria lançada para fora. Porque Deus lançaria. O que acontecia? O sumo sacerdote, ele entrava lá, ele se purificava. Enquanto o povo se separava, ele também se purificava. E o sacerdote, ele sacrificaria pelos pecados dele e também pelo pecado do povo. Então, primeiro, ele sacrifica pelo pecado do povo. Desculpa, gente. Ele se sacrifica pelo pecado dele. E depois ele faz o sacrifício pelo pecado do povo. E nesse momento, ele entra no Santíssimo e ele faz a aspersão do sangue na Arca da Aliança. E aí, se ele sai vivo, o sacrifício foi aceito? Se ele morre, o sacrifício não foi aceito? E o Senhor viria com... Me dá uma palavra aí, gente. Ele viria com justiça. Ele viria com o pecado do povo. O povo iria pagar por esse pecado com alguma
doença, com algo do tipo. Mas aí o sacerdote saía vivo, todo mundo ficava feliz, a nossa culpa está bem longe do Senhor. Deus, ele levou a culpa nossa. Então no Antigo Testamento é isso. E acompanha comigo o que está acontecendo. Tá bom, Vivi, o que isso interliga aqui na sua pregação? O que isso interliga no seu sermão? Vamos comigo lá em João 20, versículo 12. Olha como João não deixa nenhum detalhe escapar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa parte. Amém? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Calma aí, dá uma paradinha comigo. Olha o que está acontecendo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Aonde está o corpo de Jesus? No sepulcro. E tem o quê? Um anjo aqui e um anjo aqui, um em cada extremidade. Pegou? E lá no Santo dos Santos, volta comigo, no Santo dos Santos, o que tem? A Arca da Aliança. E o que tem na Arca? Um anjo, um em cada extremidade. Quem pegou? Um em cada extremidade. A glória de Deus se revelava no Santo dos Santos através da arca. E na arca tinha 2 anjos. E o que a gente tem no sepulcro? 2 anjos. E o que isso ecoaria com os judeus? O que isso ecoaria dentro de cada judeu que lesse isso? O sumo sacerdote é Jesus. O novo sacrifício é Jesus. Ele rasgou o véu. E eu e você temos acesso ao Pai. Acesso à sala do trono. Jesus está vivo. Ele é o novo sumo sacerdote. E o mais interessante é que depois você pode ler, depois você procura na sua casa lá na Bíblia, Êxodo 25, 22 e 1 Samuel 4, 4 vai dizer que o Senhor se manifestava na arca. Então eu trouxe menção da arca para o novo sacrifício. Então Jesus, ele está vivo. E aí, beleza, Vivi, mas onde me prova? Me prova assim, de verdade que Jesus morreu e ressuscitou. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 15, versículo 6. A antiga arca, ela apontava para Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. É como o Giovanni cantou aqui essa noite. Tudo aponta para Cristo. Então, tudo testemunha o Cristo. Então, quando a verdade da cruz, a verdade da ressurreição me fere, eu testemunho de Cristo. Porque se a Bíblia aponta a Cristo, de Gênesis a Apocalipse, a minha vida aponta a Cristo. Ela inteira. Vamos ler comigo. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecidos. Então, Jesus, ele aparece para mais de 500 pessoas. Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Você quer prova maior? Mais de 500 pessoas viram ele. Então, o meu Deus e o seu Deus está vivo. A cruz, o sacrifício, a ressurreição, a prova de que Deus, o próprio Deus, aceitou esse sacrifício. E vamos lá, gente, não perde comigo. Quando essa verdade, ela invade o nosso coração, quando essa verdade, ela fere o nosso coração, qual que é o resultado? Eu entendi que Jesus nasceu. Eu entendi que Ele morreu na cruz por mim. Ele pagou o meu e o seu pecado naquela cruz. E Ele ressuscitou. Essa verdade invade o meu coração. Na mesma hora, eu aceito essa aliança. E eu falo, eu me comprometo.
Eu me comprometo. Sabe por quê? Vamos seguir comigo. Maria, olha o que acontece com Maria. A gente vai continuar lendo desde o João 20, 12, por favor. Olha só que interessante. Aqui quem está narrando é João e ele está testemunhando o que Maria viu. E para a gente ficar bem por dentro, na época, mulheres elas não tinham muita relevância. Então, para você provar alguma coisa, não poderia ser uma mulher. Uma mulher não tinha relevância nenhuma. Então, por que Jesus apareceu para Maria? Por que para Maria? A gente vai entender. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Pode ir próximo. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Espera aí. Aqui, o português ele é muito, muito pobre. Nessa passagem, a palavra no original é klaion, chorar de soluçar. Então imagina comigo, segue comigo, o seu filho ou uma criança chorando de soluçar. Ou quando você já chorou de soluçar, de soltar arranho, gente, de perder o fôlego. Cara, Maria estava assim, é um desespero. Quando você olha para alguém que está chorando dessa forma, gente, está desesperado, né? O que está acontecendo? Então segue comigo, não perde não. Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. Uau, meu Deus! Quando Maria ela está no sepulcro, é usada uma palavra em hebraico, restozan, permanência, continuidade, insistência. Olha só que interessante. São Gregório Magno, ele é um dos pais da igreja. E olha o que ele vai dizer sobre Maria. Ela ardeu no amor e por isso o reconheceu. Amando-o tanto, foi justo que ela o visse primeiro, pois a força do amor a faz permanecer. Foi justo que ela o visse primeiro. Eu quero ver Jesus essa noite. Você quer ver Jesus essa noite? Insistência, continuidade. Maria, ela não reconhece o chamado de Jesus em primeira instância. Quando Jesus fala com ela, ela pensa que ele é o jardineiro. E aí vai dizer que Jesus a chama Maria. E Maria no original vai dizer o seguinte, que é como se Jesus chamasse ela intimamente. Eu vou explicar. Quando alguém me chama Vivian, eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte. Quando alguém me chama Vivian, eu vou olhar para ver e eu sei que essa pessoa não é íntima de mim. Porque é Vivian, ela me chamou por Vivian e eu nem reconheço a voz dela, porque é Vivian. Quando alguém me chama de Vivi, eu sei que essa pessoa é íntima. E eu posso até reconhecer antes de olhar quem está me chamando. Pega comigo. Quando alguém me chama de amor,
Eu sei que um só me chama. Que isso? Um só me chama. E esse é reservado para um somente me chamar. E eu reconheço na hora. E eu respondo na hora. Porque eu sei quem está me chamando. É o meu amado. É aquele por quem eu me casei. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Vai dizer em João. Eu queria que você continuasse comigo. O que me mostra a devoção de Maria? O que me mostra a insistência de Maria? O que me mostra? O que esse texto está me mostrando? O desespero de Maria. Lembra que Maria estava procurando Jesus? Lá em João 21 vai dizer que ela saiu de madrugada. Quem sai de madrugada para procurar alguém? Quem sai de madrugada para ir atrás de um corpo que está morto? Sabe o que me faz lembrar? Cânticos 3, do 1 ao 4. E eu queria que você lesse comigo. Não perde, não perde. A noite toda, sobre o meu leito, procurei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Procurarei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurarei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para os aposentos daquele a quem me concebeu. Maria, ela busca Jesus como a noiva. Maria busca Jesus com desespero. Aceitar esse presente que nasceu, aceitar Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós, precisa gerar em nós, quando essa verdade está dentro do meu coração e do seu, ela precisa gerar o seguinte: um amor que procura, a devoção que não desiste, a entrega de quem foi transformado por Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. Eu queria que quem estivesse responsável pela luz apagasse a luz. Porque existem dois tipos de pessoa aqui essa noite. O primeiro tipo de pessoa é aquela que ainda não aceitou o presente.